Olá, Gerda Hering, do Logística Talks, aqui mais uma vez para levar um papo com 25. vocês. Eu Bom, não sei se vocês se lembram, mas a gente fez aqui no canal um vídeo com o professor Jefferson Santos, e esse vídeo era sobre o trabalho na logística. E aí o título desse vídeo era "Tá procurando trabalho, então vem para logística", né? Na verdade era algo parecido. E nessa época, a gente estava muito perto do momento em que as empresas iniciam a sua busca por pessoal para começar a trabalhar como temporário. Vocês talvez se lembrem ainda. Nesse vídeo, a gente falava sobre as condições de trabalho na logística, sobre o comportamento das pessoas na logística. E nós, tanto o professor Jefferson Santos, quanto eu, quanto todos que estão envolvidos com o Logística Talks, nós acreditamos que era muito importante, aliás, continua sendo muito importante, fazer com que vocês compreendam a importância que tem a logística, seja no nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo. Lembra da época de 2019 até o início de 2022? Foi quando explodiu aquela coisa toda de Covid, houve uma pandemia, alcançou a maioria dos países do mundo, pelo menos do que a gente tem notícia, né? E em qualquer lugar onde você pergunte, a única área que manteve e aumentou consideravelmente o seu quadro de trabalhadores foi exatamente a logística. Não apenas a parte operacional, mas o nível gerencial e o nível estratégico. Aí a gente pensa, pô, mas se é assim, então eu tenho possibilidades. É claro que você tem, e muitas, né? Muitas, muitas possibilidades. Por isso é que a gente aqui no canal, no Logística Talks, a gente também teve uma outra iniciativa, a de lançar a nossa revista, o Logística Talks Magazine, que sai bimestralmente e que saiu em novembro, mais uma vez com colunas muito interessantes dos nossos colunistas fixos. A Rejane Oliveira, que fala sobre RH, comportamento, como conseguir um emprego, o que eu faço, o que eu não faço. Ela vem com frequência aqui ao canal para participar dessas coisas para vocês. E também a coluna do professor Jefferson Santos, que é altamente interessado em fazer com que os trabalhadores, os participantes, os fazedores da logística brasileira, não apenas da logística, da engenharia, de tantas outras áreas, da economia, e essas áreas conectadas à logística e ao supply chain, que, que nós cresçamos. Né? Esse é o interesse do professor Jefferson Santos, o interesse principal. Isso a gente nota em todas as conversas que se tem com ele, em todas as participações de canais aí onde ele aparece, no newsletter que ele escreve para o LinkedIn, que todos vocês certamente conhecem. A gente percebe a preocupação dele com a equipe. A equipe para ele tem uma função muito importante. Na logística, a equipe tem uma função altamente importante, porque se a equipe não estiver unida, se a equipe não estiver coesa, se a equipe não tiver um foco, se a equipe não tiver uma sensação de pertencimento, se a equipe não estiver com vontade de cobrir o outro colega, se a equipe não conseguir concordar, então a coisa, como a gente diz assim, a vaca vai para o brejo, não é?
e isso o professor Jefferson Santos coloca na coluna dele. Ultimamente ele vem analisando de forma, pô, assim, apaixonante. Sinceramente, quando eu falo isso com vocês é porque é verdade, eu me sinto assim realmente muito feliz, muito honrada, muito grata de poder ler o que o professor Jefferson Santos vem colocando ali nas últimas 3, 4 edições do Logística Talks Magazine, que é sobre a NR1, as modificações, as atualizações que a NR1 vem sofrendo. A NR1 que, às vezes, muitas pessoas falam assim, bobagem, mas ela é importantíssima, né? Porque as pessoas agora acordaram para outros fatores que também implicam, né? E que influenciam as atividades, sejam elas operacionais ou estratégicas ou gerenciais, não é isso? Em qualquer empresa, que são as condições mentais às quais um colaborador, um trabalhador está aí submetido, ou às vezes às quais ele próprio acaba se submetendo. Por quê? Porque a equipe não é coesa, porque ele não conhece bem os objetivos da empresa, porque ele não está afim, às vezes, de colaborar, já que ele pensa que tem que ser assim, desse outro jeito, ou porque ele quer fazer o melhor possível, tão melhor. Nem sempre é o tão melhor. Às vezes, menos vale mais do que mais. Uma frase esquisita, meio estranha, mas que tem tudo a ver. Então, sobre esses assuntos aí, você já tem, com certeza, a cada bimestre na revista. E aí a gente tem uns caras muito especiais, né? Tipo o Oscar Neri, que vem falando com a gente sobre a visão de lá do alto, né, da América Central, lá quase na América do Norte, né, porque ele mora no México, ele é mexicano, e então ele conta para a gente o que ocorre por lá de negócios, a visão dele das novas possibilidades, negócios que ele gostaria até de ver florescendo entre o México e o Brasil. Ele sempre está aí dando uma bola para a gente, dando uma força enorme para a gente, nesse sentido, da gente aprender mais sobre lá fora, as coisas que influenciam o comércio exterior, mas não de dentro para fora, e sim de fora para dentro. O que anda rolando por aí, isso é muito importante. Então, a gente aqui no canal, a gente se sente muito lisonjeado por ter todas essas pessoas assim ajudando a gente, dando essa força, mostrando como fazer, de que maneira fazer, a melhor forma de fazer. Isso é muito bacana. E o objetivo dessa revista, como vocês sabem, essa revista ela é gratuita, ela vive de anunciantes e também dos colunistas, né? Os colunistas que eles fazem isso aí tudo por amor, realmente por amor, porque eles não ganham nada, tá? Eles não ganham nada para fazer isso, pelo contrário, para escrever um artigo bacana, assim como vocês podem ler sempre. É até difícil, perde-se muitas horas. Se você trabalha na área de logística farmacêutica, você viu aí outro dia o artigo muito interessante da Tatiane Ramos, falando sobre os cuidados com os medicamentos. Anteriormente, Cristiano Ricardo falando sobre o headspace, né? Aquele espaço que fica lá no gargalo, vazio, ou até mesmo antes, um pouco do gargalo. Por quê? Para quê? Como é que eu lido com isso? Né? Até a dona de casa, às vezes, está vendo ali no supermercado, putz, grela, mas como pode? Estão roubando para caramba, olha só, o litro de óleo não está cheio até aonde devia estar, mas não é para estar, né? E tem seus motivos, e cada produto tem as suas condições específicas, e é isso que a gente quer que vocês conheçam. Porque se você conseguiu uma vaga de trabalho temporária para esse final de ano, e se você tem alguns desses conhecimentos que eu acabei de citar, mesmo que você nunca tenha feito
um curso de capacitação, um curso de jovem aprendiz, um curso técnico, um curso na faculdade, uma especialização, um MBA ou qualquer coisa no sentido aí da logística, do supply chain, da economia, que tem tudo a ver com a logística, do comércio exterior, das normas, das diretrizes, seja lá do que for, que tenha a ver com logística e com supply chain, com abastecimento, distribuição e transporte. Se você adquiriu algum desses conhecimentos, como, por exemplo, o que o professor Marcílio Cunha tão lindamente trouxe para a gente, né? Relembrando a gente da velha e boa BR do Mar, que agora vem com toda a força, e que ele explicou para nós nessa nona edição que está rolando aí. Então, se você tem esses conhecimentos, cara, moça, eu digo para você, vem para a logística, porque você tem chance. Você tem muita chance de crescer, de prosperar, e você sabe. Eu não estou falando que você vai. Eu não posso falar isso para você, seria, sei lá, nem sei o que seria, mas não seria certo. Não sei se você vai ficar rico ou rica, mas eu sei que você vai prosperar. E prosperidade e riqueza são duas coisas assim um pouquinho diferentes, né? A prosperidade engloba a riqueza, mas a riqueza não contém a prosperidade. Então aí você vê, a logística te faz próspero. Ela aumenta teu conhecimento, ela te capacita estrategicamente, ela te dá possibilidades. E volto a dizer, foi a única área em todo o mapa mundi onde você teve um crescimento exponencial de novos trabalhadores agregados às empresas. Né? Então, se você trabalha em hotelaria, saiba que isso é pura logística. Se você trabalha em gastronomia, saiba que sem logística não rola. Você precisa ter a organização de todos os produtos, você precisa ter tempos e horários aí para fazer seus pratos. Se você trabalha sendo motorista, você tem que respeitar certas normas e peculiaridades do trânsito, e isso tem que ver com a logística. Além do que, você tem que prestar atenção, estar muito atento a em que lugar posso entrar ou não posso entrar. Né? Isso é logística. E muito mais, o tempo que leva o semáforo para eu calcular o tempo de viagem, quantos quilômetros o meu carro fará com 1 litro de combustível, para eu dividir aí a viagem pela quantidade de passageiros ou com os meus colegas para ir ali fazer um passeio no feriado, no Réveillon. Tudo isso tem logística. Hoje eu tive assim o grande prazer de passar na praia, quase todas as praias do Rio, logo cedão, muito cedo mesmo. Eu tive um compromisso em Copacabana, eu moro no Rio de Janeiro, e eu tive que ir a Copacabana cedo mesmo, bem cedo, e aí ainda não estava invertida a mão das avenidas da praia, saca? Você entende isso? Se você trabalha como Uber, você está aí, tem que estar ligado na logística. Se você trabalha no 99 Food, você tem que estar ligado na logística. Por quê? Porque você tem que saber por onde você pode ir. Você está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde as coisas mudam de direção, né? Todas as praias no Rio de Janeiro, durante os dias da semana, de 6 às 10, fluem em direção ao centro da cidade, e em Copacabana você tem a possibilidade ainda assim de ter parte das pistas saindo do sul para o centro, mas em Ipanema ao contrário, é do sul lá para o sudoeste. Então isso é logística, você precisa compreender isso. A logística te faz mais esperto, né? Makes you clever. É verdade, é isso aí. É verdade. Então,
você deveria considerar isso, porque se você está aí fazendo um serviço temporário, a sua chance de efetivação pode ser muito grande. Geralmente, na logística, as pessoas são rapidamente efetivadas. E se você tiver esses conhecimentos, se você estiver tentando aprender e melhorar nesse sentido, de compreender como funciona esse local onde você está prestando seu serviço, onde você está trabalhando, as coisas vão fluir para você também. Por isso é muito importante, né? Quando você vê lá no aqui, né? Aqui você vê aqui no canal as observações aí que eu fiz sobre as salsichas da Volkswagen, isso é verdade, cara. Né? Ela teve que ter uma visão diferenciada para sobreviver. Né? 20 anos, 30 anos atrás, houve uma crise bem grande no mundo também, e que já afetou lá essa grande montadora de automóveis, e eles tiveram que dar um outro jeito. Se você conhece essas coisas, se você consegue entender os motivos dessas coisas, aí, cara, você pode se dar bem, moço. Aí você pode compreender muito mais. Se você, no seu tempo livre, está aí tentando resolver alguma coisa no Excel, utilizando fórmulas, olha, você vai se dar muito bem. E se você gosta de tecnologia, a logística está totalmente conectada à tecnologia. Tecnologia e logística são intrinsecamente ligadas. Então, a gente tem aí fábricas robotizadas, operações totalmente automatizadas. Né? Não é ações na logística, elas são reais. Elas exigem cálculos para você saber como aquele produto vai entrar naquela esteira, como a Amazon consegue controlar dentro de um quilômetros de esteiras que produtos vão para a direita ou para a esquerda, ou aquela entradinha ali, aquela é que vai para Nova Iguaçu e aquela ali da frente vai para Ipanema. Como é isso? Né? Se você gosta de tecnologia, você deveria subir aí esse degrau para a logística, porque ele vai te levar muito longe. E aí eu tenho muito mais para te dizer sobre isso. Por quê? Porque tudo bem, eu sei que tem gente aí que está falando que nem vale a pena trabalhar, ou que é isso, vou trabalhar nada, né? Para que eu vou trabalhar? Por que isso? Cai na real, vou fazer isso não. Cara, se você ler um pouquinho, você vai entender que hoje a gente conhece algo chamado de neurociência, né? E a neurociência, como já há muitos anos atrás a sua mãe, talvez a sua avó, quem sabe até, ela explica pra gente que a mente não para. Por mais que você queira, a tua mente não para. Agora, ela envelhece, né? Por quê? Porque se você não está pensando em nada útil, se você não está fazendo nenhum esforço mental, se você não está com nenhum propósito de desenvolvimento, crescimento mental, a tua mente para, a tua mente não vai funcionar. E aí você vai perder, né, todas esses encontros, né, das células nervosas, e não vão acontecer sinapses, pelo menos não de qualidade, tá? Porque dentro de você as coisas também assumem ou não alguma qualidade. E aí o que eu posso dizer para você? Assuma a qualidade. Você não gosta da área operacional? Alguém tem que gerenciar tudo isso. Alguém tem que conhecer de números e de detalhes, e tem que ter lido os documentos, e tem que conseguir controlar os fluxos, né? Porque é isso que a logística faz. Basicamente, ela controla fluxos de produtos, de transportes, de informações, né? Produtos, recursos, informações e muito transporte por aí. Olha quanta gente é necessário para fazer com que tudo isso seja realizado. Olha quanta tecnologia, olha quanta coisa você precisa. Então, quando você se informa dentro desta área,
e quando, além de ter se informado, você ainda consegue um emprego temporário dentro dessa área, olha, você começa a subir, né? Subir mentalmente, você começa a subir tecnicamente, você começa a subir com esse equipamento aqui, né? Com esse computadorzinho aqui, o melhor computador do mundo, que precisa que você dê para ele uma oportunidade para ir em frente. A gente está vivendo aí muitas coisas muito diferentes, o mundo todo é em transição, o próprio Brasil é em transição, muita gente muito perdida, muita gente achando que o melhor é ficar em casa fazendo nada, e aí ir lá uma vez por mês para o caixa eletrônico, que nem eu vi, né, a moça lá fazendo a dancinha lá no caixa eletrônico, fiquei muito triste, porque, pô, e aí, o que, que você vai esperar disso? Né? Então, eu acho que a gente precisa acordar, levantar o moral, a cabeça e a luta. E se você está aí fazendo um trabalho temporário, pô, cara, menina, ó, bato palmas para você, porque significa que você já foi à luta e que você já está aprendendo alguma coisa muito, muito diferente e que tudo pode melhorar exponencialmente para você, sabe? Assim, tipo assim, é 2 elevado a 2 e aí por aí vai, né? 2 elevado a 2, né? 2 elevado a oitava, é muito bom. 10 elevado a décima, vai melhorar cada vez mais, vai crescer. E o canal Logística Talks tem esse compromisso com você, de te trazer essas coisas, se não em vídeo, pelo menos aí no Magazine, no Logística Talks Magazine. O Logística Talks Magazine está crescendo, crescendo bastante, é gratuito, sabe? Você não paga nada. A gente já está com muitos leitores, mas a gente quer muitos mais leitores. Nós precisamos, então, é, saciar essa nossa fome, essa nossa sede de alcançar pessoas e de gerar mentalidades mais fortes e mais abertas a grandes possibilidades. Estamos em um país de grandes possibilidades, temos algo grande para você e você tem vontade de ser feliz e de usufruir essas coisas. É que talvez você nem saiba, mas tem sim. É muito mais legal do que fazer dancinha no caixa eletrônico, te garanto. Porque quando você faz a dancinha no caixa eletrônico, é sempre aquela coisa, nunca muda, sabe? Agora, quando você entra para um novo desafio, aí é sempre novo, tudo muda, tudo melhora, tu entra naquela faixa que a gente chama de Kaizen, né? Um pouco melhor a cada dia. É isso, né? É, é isso. Tô falando uns montes de coisas que você não entende, mas pega lá o Logística Talks Magazine e lê. Estou também, através desse vídeo, convocando pessoas, empresários, é, que tenham produtos interessantes para anunciar no Logística Talks Magazine. O Logística Talks Magazine tem uma faixa de valores de anúncio muito fácil, muito acessível, porque também não nos interessa cobrar milhares, né? Porque o importante é que todos se tornem conhecidos. Em um magazine que já começou aqui no Brasil, tá? Começou como um white paper, e foi só curiosidade. Eu estava lá, fuçando no computador, vendo coisas assim, buscando meios de fornecer material para os alunos meus, para eles estudarem de forma assim que fosse mais interessante. E aí eu comecei escrevendo um white paper e depois ele se tornou essa revista. Essa revista que está ficando poderosa, sabe? Por causa das pessoas que estão aí participando. Pessoas muito legais, muito boas. Só tem gente fera assim participando. Deus me abençoou com isso. Nos abençoou com isso, porque se você ler o magazine, você também vai estar abençoado.
E aí, então, estou buscando novos anunciantes. Os preços são, como se fala, módicos, né? Acessíveis. A revista está no Brasil, alcançando o Brasil todo, de norte a sul e centro-oeste e tudo mais. Muito legal, muito feliz. A gente chegou à Argentina, a gente entrou primeiro no México através do Oscar Neri, daí a gente acabou chegando também na Argentina e em outros países sul-americanos, e aí passamos a fazer a revista não apenas em português e espanhol, mas também em inglês. E já estamos na Suíça, na Alemanha, na Áustria, no Reino Unido, Estados Unidos. Começamos muito timidamente, mas hoje, quando a gente vê as estatísticas de alcance da revista, a gente fica só feliz, sabe? É algo grandioso, mas por quê? Porque no dia que eu percebi que dava para fazer uma coisa mais legal, que eu ia trabalhar para caramba, trabalho muito para isso, os colunistas ralam muito para isso. Então a gente não para, é muito trabalho, mas é muita felicidade. Se sentir assim enormemente bem, sabendo que eu estou fazendo uma coisa legal para um monte de gente, muito mais legal do que fazer campancinha no caixa eletrônico. É muito maior felicidade, sabe? É muito, muito melhor do que muitas coisas. E tem muita gente muito mais legal até que eu, fazendo vídeos sobre logística. Eu, pessoalmente, faço muito poucos. Vocês que conhecem o canal já sabem disso. Eu estudo muito, muito mais do que faço vídeos. Eu dou muitas aulas e dou as mentorias também. Então, eu não pode levar muitos vídeos. É muito bom ser feliz quando a gente faz um trabalho e a gente vê, cara, foi eu que fiz, sabe? Eu fiz isso. Eu sou responsável por isso. É bom demais. Então, era isso que eu queria participar para vocês. Venha para a logística, venha ter essa sensação enorme, porque a logística é aonde você vai ter essa chance, né? Já que, como eu já falei umas 10 vezes nesses poucos minutos aqui, é a área que mais cresce, é a área que mais necessita. Ela está nos negócios, ela está nos hospitais, ela está na Conlurb, ela está na praia, ela está em você. Quando você diz que eu vou acordar, vou fazer, vou escovar o dente, depois eu vou tomar banho, depois eu vou me vestir, aí eu vou secar meu cabelo, aí eu vou colocar o café para fazer. Como eu vou fazer o café? Eu vou ferver água ou vou usar uma cafeteira? É um fluxo de atividades que você está realizando aí, e isso é logística, né? É isso aí. Você está utilizando produtos, mão de obra, no caso você próprio, você está utilizando serviços, né? Água, de repente luz, você está utilizando recursos, inclusive financeiros, porque você tem que pagar pela água, pelos serviços, você tem que comprar o café. Então, venha entender isso, venha perceber as coisas, venha crescer, porque aqui ainda tem espaço para muita gente que queira doar um pouco de si para ganhar muito de todos. Eu tenho um lema assim: a gente existe para servir. E se você não serve, você também não vive. Então, bora. Vamos lá. Logística Talks agradece por você ter assistido esse vídeo. Esperamos que você deixe seu like, seus comentários. Esperamos que você tome decisões mais logísticas, mais estratégicas. Tchau. Uma excelente semana para você.